Bom, pessoal, boa noite. Hoje é 27 de setembro, 19h30. Vamos dar início aí ao nosso diálogo dessa semana, da disciplina de tópicos 2 e 3, né? A professora Patrícia vai estar conosco na próxima mentoria. Ela está aí envolvida na organização do Innovation Week. Todos estão convidados, né? A gente compartilhou o link aí com o pessoal para as inscrições. Quem ainda precisar do convite, depois faz contato comigo, com o Daniel, que a gente disponibiliza aí o link, né? Bom, amanhã vai ter um bate-papo com as incubadas, né? De repente alguém vai estar presente, a gente vai estar falando também da participação desse pessoal na incubadora. Bom, ontem a gente iniciou a nosso segundo módulo, ou a nossa segunda semana. Tá? Nós iniciamos com o conteúdo de Design Thinking. Tá? Então, eu coloquei lá uns podcasts apresentando e disponibilizei as fases. Tá? Então, são 5 fases, e a ideia é que a gente deu uma passada aqui hoje no template para vocês entenderem, tá? o que a gente, qual é a proposta, e abrir para as dúvidas. Tá? Então, a grande maioria já definiu a sua temática. Boa noite, Liel. A grande maioria já definiu a sua temática, e a gente precisa fazer o seguinte: primeiro, como foi falado na semana passada, né? Esse trabalho ele tem que ter uma pegada de inovação. Tá? E dentro do Design Thinking, a gente, para desenvolver esse projeto que vocês já começaram, a gente meio que vai fazer um roadmap, né? Assim, pegar uma visualização de trás para frente. Tá? E como é que é a primeira fase? Tá? Deixa eu só passar aqui. Então, tem lá a minha temática, qual o tema que eu defini, quais são os alunos, né? A primeira fase é descoberta. Em cima do problema aqui, do trabalho que vocês imaginam desenvolver, vocês vão descrever, vão fazer um brainstorm, né? E vão elencar 10 problemas, tá? A partir do que vocês do que se propõem a fazer. A partir daí, a gente define, né? Prioriza dos 10, vamos priorizar um, né? E vão definir título, vamos escrever uma síntese e vamos construir uma pergunta com como podemos. A partir daí, a gente vai utilizar a técnica dos 5 porquês. Tudo isso está disponível no material. Tá? Então, na construção, eu vou sempre, dentro dos 5 porquês, eu vou sempre estar fazendo a pergunta, né? E a partir da pergunta eu respondo, e essa pergunta me leva a uma outra pergunta, e assim sucessivamente. E lá no final eu encontro uma causa. Tá? Então, com isso, a gente encerra a primeira fase do Design Thinking. Na segunda fase, a fase da descoberta, a gente vai mapear pelo menos 10 pessoas que têm uma relação com essa dor que a gente identificou na fase 1. E aí eu vou dizer quem é a pessoa, né, uma idade, são pessoas que a gente vai entrevistar. Qual o local dela e o que ela gosta de fazer. Isso tudo vai contribuir para a gente começar a entender e começar a compreender o universo dessas pessoas. Aí, seguindo, né? Vou só liberar o pessoal aqui. Seguindo, eu vou definir as minhas estratégias para a entrevista, né? E aí, essa entrevista, o que eu coloquei no podcast e o que a gente vai precisar fazer é que a entrevista ela tem que ter um caráter de olho no olho, para que a gente possa identificar os gestos, os sentimentos, as angústias
Tá? Não dá para ser entrevista por Meet, não dá para ser entrevista por WhatsApp, por Forms. Tem que ser algo que vocês consigam compreender, tá? As dores dessas pessoas e também visualizar as percepções que elas estão trazendo. Na construção do roteiro, sugere-se sempre se olhar para um mapa de empatia, o que ele vê, o que ele sente, o que ele pensa, né? Construir construir perguntas abertas, né? Com esse foco, porque nas fases seguintes vocês vão precisar preencher o mapa de empatia a partir da percepção das respostas, né, das entrevistas e da percepção que vocês tiveram de cada entrevistado. Feito isso, né, fui lá, entrevistei, coloquei as perguntas aqui, coloquei as respostas de cada entrevistado, fechei a fase 2, vou para a fase 3, que é a fase de definição. Aqui eu vou preencher o mapa de empatia. Aqui não são 20, não, tá? No mínimo 10. Eu vou preencher o mapa de empatia de cada um a partir da entrevista realizada e a partir da percepção. Feito isso, e aí eu estou preenchendo cada um. Feito isso, nós vamos para a revelação dos insights, tá? A partir de uma construção que é o usuário, mais uma necessidade e mais um insight. Tá? Então, eu tenho a ideia que se tenha pelo menos um insight por entrevistado. Insight é aquilo que a gente não tinha uma percepção no início do processo e, a partir do momento que a gente se envolve, a gente consegue compreender. Tá? E, para finalizar essa fase, a gente vai construir o quadro de oportunidades a partir de perguntas como podemos. Tá? Feito isso, a gente encerra essa fase. Vamos para a fase de ideação. Na fase de ideação, a gente vai fazer uma lista com 10 ideias que foram oriundas desse como podemos, tá? Que foi construído na fase anterior. Dessas listas de 10 ideias, a gente vai priorizar 3 e vai trazer para a nossa matriz de PUG, tá? Que é onde a gente vai definir os critérios de avaliação, a gente vai criar um percentual de peso, né? E vai atribuir uma nota de 0 a 100 ou de 0 a 10. E, no final, a ideia com maior pontuação é a ideia que a gente vai prototipar lá na frente. Né? Feito isso, ainda nessa fase, a gente constrói o canvas de valor, da cadeia de valor, né, onde eu identifico as tarefas do cliente, as dores do cliente, os ganhos, os produtos aliviadores de dores e os criadores de ganho. Fechamos essa fase. Nós vamos para a quinta, que é a fase de prototipação. Tá? Nós vamos prototipar no Figma, tá? Ou em uma outra ferramenta, essa ideia aqui foi a maior pontuada no PUG. E, a partir daí, eu volto lá no meu usuário e valido com ele. O usuário chegou e falou, realmente, esse protótipo tem tudo a ver ou está muito relacionado com as minhas dores. Ele vem como uma solução para resolver o meu problema. Ótimo, a gente continua a caminhada. O usuário vira e fala assim, Knaip, você viajou, né? Esse protótipo não tem nada a ver com as minhas dores. O que eu tenho que fazer? O que no mundo do empreendedorismo nós chamamos de pivotar. Eu volto lá na fase de entrevista, né? Dialogo com essa pessoa para entender essas dores. E, a partir daí, a gente conclui o Design Think com a partir de uma ideia que foi gerada lá na primeira fase até um protótipo que foi concebido a partir do Figma
e a partir dessa ramificação das fases. Vou interromper aqui e abrir aí para as perguntas. Knaib, você falou muito rápido. Isso tudo está gravado, tá? É só uma passagem do que se pede no Design Sync, tá? E tudo isso está disponibilizado no material para vocês. Tá certo? Em cada fase tem um fórum para que vocês possam estar tirando as dúvidas de vocês. Perguntas? Pessoal, vamos lá? Dúvidas? Igor, Ângela, Cristiane. Não chora não, Igor. Tá tranquilo, tá? O passo a passo está lá, né? Eu trouxe esse passo a passo, eu vou estar disponibilizando também essa gravação e qualquer dúvida, né? Nessas mentorias a gente vai estar aqui para contribuir com vocês. Tá certo? A partir daí, construiu isso, tá? Finalizamos o Design Sync. Depois a gente vai construir o business model, desculpa. O Mix Model Canvas, né? Que é uma junção, né, do Lean Canvas com o Business Model Canvas. Diga, Eliel, pode falar. Mestre Knaip, boa noite. Eu tenho uma dúvida quanto ao tamanho da amostra dos entrevistados. Você tem alguma percepção, assim, um número ideal de quanto que seria? Vamos trabalhar com no mínimo 10, tá? Trabalhou com 10, atende a disciplina, tá? Claro que no ensaio, tá? No dia a dia, a gente pode melhorar essa amostra. Agora, compreendendo que a gente está trabalhando em equipe, né? E cada um está em um canto, não dá para a gente colocar uma amostra muito grande. Tá? Então, trabalhou com 10, ótimo, né? Atendeu a disciplina. Trabalhou com 20, 30, 50, ótimo. Só tomem cuidado com o tempo de vocês. De repente, eu vou ficar numa amostra muito grande, tá? E o nosso tempo é curto, tá? Então, pensem aí numa amostra entre 10 e 20, sendo que 10 já é suficiente para a disciplina, tá? Voltando, se eu vou fazer uma análise, né, assim, eu vou mapear uma dor. Quanto mais pessoas eu dialogar, quanto mais pessoas eu ouvir, melhor é, tá? Só que aqui a gente está fazendo um trabalho prático, mas que é necessário também compreender o dia a dia de todo mundo, tá? Vocês não têm o dia todo para ficar em campo fazendo, né? Então, vamos imaginar aí que os grupos tenham entre 5 e 8 ou 9 pessoas, né? Se for 5, se cada um entrevistar 2, o problema está resolvido, tá? Detalhe, não adianta eu entrevistar a minha mãe, o meu pai, a minha esposa, né? A Bela, se eles não tiverem nenhuma relação com a minha dor. Tá? Imagina eu perguntar o meu pai, né, sobre tecnologia. Ele vai falar assim, eu até posso responder, mas eu não entendo nada disso. Tá? Então, a gente tem que entender quem é o nosso público. Né? Quem vai trazer contribuição para a gente entender essa dor que a gente identificou. Tá? Então, esse é um passo muito interessante, tá? Com certeza. Porque se o trabalho ele é desenvolvido com base em pessoas que têm essa dor, você vai construir um roteiro interessante, né, com perguntas abertas, que sejam linkadas para que depois você possa preencher um mapa de empatia.
lá na frente você vai ter ideias que resolvam essa dor ou minimize essas dores dessas pessoas. Quando você prototipar e voltar nesse pessoal, eles vão falar, pô, legal, essa ideia eu não conhecia, mas realmente essa ideia resolve a minha dor ou vai minimizar. Agora, se eu faço, né, aplico, né, esse questionário, essa entrevista, questionário não, uma entrevista, né, com alguém que não tem uma relação com essa dor, eu vou estar só preenchendo o formulário para o tempo para atender o KNIPE, né? E não é essa a proposta, tá? Porque vocês vão atender, mas lá na frente eu vou conseguir perceber que, olha só, essa pessoa aqui não tem nenhuma relação com essa dor, até porque na resposta a gente começa a ver, tá? E uma coisa que eu sempre trago, né? Pelo amor de Deus, nada de pergunta sim ou não, tá? Eliminem respostas sim e não, tá? Peçam às pessoas, pô, fala mais, tá? E aí, qual o seu sentimento? Não, o que você... Qual a sua percepção? Né? Trazer para aqui o usuário, né, ou o entrevistado fale mais. Então, nosso papel aqui é ouvir, né? É uma audição ativa. Ouvir mais e falar menos. O que a gente vai fazer mais é, pô, fala mais, né? Pô, interessante. E se acontecer isso, né? É buscar o máximo de informação dessas pessoas. Com isso, né? Se a gente conseguir interagir bem com essas 10 pessoas, essas 10 pessoas serão suficientes para que vocês possam dar continuidade no trabalho e desenvolver uma prototipação bem bacana. Tá? A respeito da prototipação, eu utilizei lá como um dos conteúdos, né? Um material que foi desenvolvido pela Fernanda na oficina que ela deu sobre Figma. Foi uma oficina bem bacana, tá? E ela é o suficiente para a galera que nunca usou o Figma utilizar. Tá? É bem simples a ferramenta, tá? Tem lá esse passo a passo, é 1 hora e pouco de oficina dela. Quem assistiu sim, pode validar, muito bacana. Tá? E a gente sai da disciplina, né, com um protótipo que vai ser validado. Tá? E também com a construção de um modelo de negócio. Tá? E também com toda a base de informação que a Patrícia vai estar trazendo de propriedade intelectual, de inovação, tá? Todas essas contribuições da disciplina dela. Tá? Mas, para mim, o segredo, tá, de um design thinking bem desenvolvido está na audição ativa. Ouvir as pessoas que têm as dores que a gente identificou. Uma coisa que eu costumo fazer, né? Sim, que a gente trabalha também design thinking, claro que numa pegada diferente, lá com a galera de jogos, né? É que eles também, dentro do próprio grupo, eles respondam a essas perguntas e tentem identificar essas dores. Por quê? Em algum momento você pode confrontar as dores de quem está desenvolvendo com as dores de quem vai receber essa solução. Tá? E aí a gente vê, pô, será que eu estou entendendo mesmo, eu estou entendendo essa dor da mesma forma que esse usuário está me trazendo? Tá? Porque muitas das vezes a gente pode ter uma percepção diferente. E aí, quando a gente dispõe também a estar respondendo esse questionário, tá? a essa entrevista, né? Eu começo a ter aí uma base de informação um pouco maior. Tá certo? Então, respondi a sua pergunta. Foi o Eliel que tinha perguntado, não? Foi o Eliel. Isso, Wesley, dúvida? respondido.
Com muita Obrigado, excelência. Léo. Obrigado. Valeu. Professor, a gente não tem entrega parcial, né? Só entrega final, né? Só final, tá? E isso só para a gente entender, né? A disponibilidade, a disponibilização de conteúdo, ela vai até o dia 24, né? Então, até o dia 24, claro que vai ser antes, né? Na primeira semana eu coloquei o primeiro conteúdo, já coloquei agora a semana das próximas 4 semanas, né? E depois eu disponibilizo o restante do conteúdo. Então, antes do dia 24, vocês vão ter todo o material da disciplina. Agora, a apresentação, né, a entrega final, a gente marca lá para o final de novembro, dezembro. Tá? É uma forma de vocês terem tempo para desenvolverem um trabalho bacana. E, né, eu já fiquei sabendo, né, não sei se eu vou estar dando spoiler aqui, que os outros professores também vão usar essa base de informação de esse trabalho para dar continuidade. Então, a gente vai ter lá na frente Ait com Eli e Kobit com Daniel. E eles vão utilizar esse trabalho, tá? Até segunda ordem é por aí. Então, esse trabalho que vocês estão desenvolvendo, ele vai ser utilizado por todas as disciplinas. Então, é trabalhar com tranquilidade, ninguém precisa ficar desesperado, né? É gerir aí o tempo de vocês, gerir a equipe, para que a coisa flua. Né? Nós temos aí, vamos imaginar aí, final de novembro, para a gente tá fazendo esse entregável final, que é essas fases de design thinking com o protótipo lá no final, é o Mix Canvas, né? E o que a Patrícia trouxer aí de demanda, que também vai estar atrelado a isso que a gente construiu. Tá certo? Conseguir tranquilizar aí o coração de todos, quem viu muito conteúdo, né? Uma outra coisa que eu coloquei lá, que eu falei no podcast, tá? Que Naipe tem muito material complementar. Material complementar, não obrigatoriamente vocês precisam estudar agora, tá? Eu deixo a plataforma aberta até o meio do ano que vem, dá tempo de vocês acessarem esse conteúdo, né? Principalmente quando eu falo das ferramentas. Falo em Seis Chapéus, falo em Tris. Isso é tudo conteúdo que vocês podem acessar depois, tá? Faz parte do nosso... Ele está presente no nosso material, tá? Mas a gente vai focar as ferramentas que estão disponíveis nesse template que está lá no finzinho do segundo desse módulo Design Sync. Tá? Se a gente olhar lá embaixo, tem template. E é ele que a gente vai precisar preencher para estar construindo aí essas 5 fases. Diga, Wesley. Pode falar, teu áudio está desligado. É que acho que ele travou aqui. Pronto, acho que foi. Não, agora está bem, tá dando para te ouvir bem. Tá bom. A gente tem... as duas disciplinas andam juntas, né? O trabalho eu vi aqui que está para o dia 8 e tem um mapa mental de design thinking para o dia 24, com a professora Patrícia, eu acho, né? Eu estou olhando no tópicos especiais. Não, comigo. 3, né? Ela vai ter ela tem a sala dela lá. Confirmar. Tá, vamos lá. A nossa disciplina, ela tem, eu digo a minha, né? 7 pontos são o Design Sync e a apresentação, né? E o Mix Canvas. Né? Esse é um trabalho que é desenvolvido em grupo. Né? Isso está lá tá disponível para vocês naquele primeiro PDF. E 3 pontos, ele é disponível, ele está nos fóruns, né? No fórum e no mapa mental.
Mapa mental. É um mapa mental para que você vai construir, tá? O primeiro do Design Thinking. Tá? Ó, quais são as fases do Design Thinking? Você vai construir um mapa mental dizendo, ó, na primeira fase, o que eu faço? Faço isso. Na segunda fase, eu vou fazer isso e isso. Tá? Isso aí é dizer assim, ó, galera, é só para ver se vocês deram uma olhada no template, se vocês deram uma olhada no material. Eu estou dando, sei lá, acho que é um ponto e meio aí. Tá? Depois, a mesma coisa para o Mix Canvas. E ainda tem os fóruns, né, que eu peço para a galera participar, que são pontuados. Então, se a gente for ver, a disciplina vale mais do que 10. Tá? Para mim, o mais importante, tá, é a construção do Design Thinking, do Mix Canvas, tá? Que são atividades em grupo. As atividades presenciais, essas vocês vão fazendo dentro desse tempo. Essas, sim, né? Acho que presenciais, não, desculpa, gente. As atividades individuais, essas vocês têm que entregar até o dia 24, que é o período onde, teoricamente, a disciplina acontece. Tá? Mas eu vou estar com vocês até o último dia, até o dia de vocês apresentarem esse trabalho. Tá? Se acontecer que esqueci de um fórum, né? Depois do dia 24, eu vou lá, coloco mais 2 dias aí. Tá? A ideia é que todos possam estar contribuindo. Eu vi que muita gente já preencheu lá o seu perfil comportamental, já colocaram lá exemplos de inovação, né? Então a coisa está fluindo. Isso é uma forma da turma estar validando o conhecimento, o conteúdo que foi disponibilizado. Tá certo, Wesley? Respondi? Então tá bom. Mais alguma pergunta, pessoal? Tá tranquilo? Só para confirmar, a gente Pode ainda perguntar. não definiu a ideia do grupo. Pode ir ao longo do mês ir definindo uma ideia, né? Da startup. Tranquilo, tranquilo. Isso, tem aquele documento compartilhado, né, que vocês vão colocar lá os componentes da equipe, né, e o trabalho. É importante que o quanto antes vocês conseguirem passar dessa primeira fase, melhor. Porque se você passa da primeira fase do Design Thinking, você já definiu o que você vai fazer. Tá? Atendi, Wesley? Jennifer levantou a mão e depois Eliel. Pode falar, Jennifer. Oi, professor, boa noite. Deixa eu Boa tirar noite. uma dúvida com relação ao formulário na fase 5. No último, acho que a pergunta, quais ferramentas foram utilizadas, né? Aí eu abri aqui os slides, tem alguns tipos, tipo, por exemplo, mágico de Oz, prototipação em papel, em vídeo. É esse tipo de ferramenta que você quer que a gente liste nessa última parte? Tá. Se for utilizar, né? No caso. Na realidade, né, essas são ferramentas dentro do conteúdo, né? Sim, a gente tem uma parte teórica, onde eu apresento algumas ferramentas. Ferramenta é o Figma ou alguma ferramenta que você consiga demonstrar, tá, a sua solução. Tá? Então, as outras ferramentas, né, que a gente dispõe, que eu coloquei lá, são ferramentas que se utilizam no mercado, né? Mas não é dentro de uma pegada de uma solução tecnológica que a gente se propõe a desenvolver. Tá? Então, recomendo fortemente que esse protótipo seja construído no Figma. E aí, quando eu coloquei outras ferramentas, tá? É para não amarrar. Porque, de repente, a Jennifer vira e fala assim, eu não gosto do Figma, mas eu conheço uma ferramenta, que é a XPTO, que eu prototipo lá na minha empresa. Então, se eu digo é só o Figma, eu estou podando a Jennifer de utilizar uma ferramenta que ela conhece bastante, né, que ela tem conhecimento, tem facilidade. Tá? Então, esse outras ferramentas é nessa pegada,
tá? Uma outra ferramenta similar ao Figma que você, por algum motivo, opte em utilizar. Tá? Ah, não quero desenvolver no Figma, eu quero desenvolver nessa outra ferramenta aqui que eu conheço. Está tudo certo. Você prototipa e coloca lá a ferramenta que você está utilizando. Tá bom? Respondido, Jennifer? Respondido, professor. Obrigada. Ótimo. Fala, Eliel. Mestre, uma pergunta. Depois, pelo que eu percebi, vai gerar um produto final, né? A ideia da startup. A intenção é levar para a incubadora, e aí. Com certeza. Ah, tá. Como seria esse processo? Aí a gente talvez também poderia gerar um artigo, né? Eu vi que tem claro. umas ferramentas ali para fazer o brainstorming, né? A flor de lótus, e tem outros exemplos ali também. Então, acho que talvez daria até para aproveitar essa experiência e escrever alguma coisa em cima também, né? Com certeza. Tá, vou trazer para vocês aqui uma pegada de quem. Não sei se tem alguém aqui que vai participar da reunião da incubadora amanhã. Né? Quem participou do edital, entrou. Amanhã a gente vai ter uma reunião com as incubadas e a gente vai estar chamando eles para eles estarem apresentando a startup deles, né, o projeto deles, na Rio Innovation Week. Olha que bacana. Né? Imagina você pegar esse trabalho que foi desenvolvido aqui, que virou uma startup, e você está apresentando lá. Né? É o segundo maior evento de tecnologia do país. Olha a possibilidade. Então, eu acho que se a gente desenvolve um trabalho bacana aqui, né? E no meio dessa caminhada aí, a gente abre um novo edital, a gente acolhe toda essa galera e vamos junto, né? Vamos junto para a incubadora para que surjam oportunidades de negócio para vocês. Tá? Então, essa é a ideia da incubadora. Tá? É uma forma de continuar tudo que a gente começou na disciplina ao longo do curso. Tá? Então, nós temos lá incubados de jogos digitais, temos incubado da pós-ingestão, né? Tem aluno do médio que está querendo incubar. Então, a ideia é construir um ambiente de tecnologia, de empreendedorismo e de inovação. E aí, tudo quanto for evento que a gente conseguir disponibilizar para o pessoal estar apresentando as suas soluções, a gente vai estar fazendo. É uma das ações que a gente faz na incubadora. Tá? Então, e tem um período que a gente fica na incubadora, tem mentorias, formações? Tem mentoria. Né? Só para você ter uma ideia, nesse diálogo de amanhã, tá? Se incubado a gente tem startup que está começando, você já tem, que aí, com a pegada de startup mesmo, né? Já tem. Porque na incubadora o pessoal entra com a ideia. Só que tem empresa que veio para a incubadora. Tá? Então, o que a gente vai estar identificando amanhã? Quais são as dores dessa startup? Quais são as demandas? Tá? Então, vai ter aquela demanda, aquela startup, né, que vira e fala assim, pô, eu tenho dificuldade de me posicionar no mercado, né? E a minha área é essa. Aí, junto com a diretoria de inovação, que é a Patrícia, né, a gente vai pegar e vai buscar abrir as portas para essa startup. Vai ter aquela startup que vai virar e falar assim, caramba, eu não estou conseguindo precificar o meu negócio. Aí eu vou lá no Sebrae de Três Rios e vou falar assim, pô, Jorginho, me dá uma força, vamos apoiar essa incubada aqui. Tá? Além disso, a partir da identificação dessas dores, a gente vai vai abrir um banco de mentoria e aí já tem. A gente vai estar convidando o pessoal do TI Rio, né, que é o Sindicato das Empresas de TI, são pessoas que têm empresa de TI, está convidando para eles participarem com as mentorias da ACESPRO, da Ring, né? Sim, da Coalizão Rio,
Então, tem muita gente bacana e com expertise que a gente vai trazer para dar mentoria. Então, a ideia é fazer com que vocês entrem lá com uma ideia, tá? E transformem essa ideia em um negócio sustentável. Por negócio sustentável, entenda-se CNPJ constituído, preferencialmente engenheiro Paulo de Fronten, tá? Ah, mas eu estou na Bahia. Mas tá tudo bem. Se não der para montar a tua startup em Paulo de Fronten, tá tudo certo, você monta na Bahia, tá? Mas a gente vai criar meios para que você, da Bahia, consiga tocar o teu negócio aqui em Engenheiro Paulo de Fronten, porque o nosso objetivo também é alavancar a economia local, principalmente, tá? na área de tecnologia e de economia criativa. Tá? Então, a qualidade do trabalho de vocês, né, tudo que vocês fizerem aqui, depois a gente leva lá para a incubadora e dá continuidade em tudo isso. Tá certo? Respondi a pergunta? Show de bola. Cristiane, pode fazer a sua pergunta. Oi, Pro, boa noite. E não necessariamente precisa ser o projeto que a gente está montando aqui no curso, né? Porque nesse decorrer vão surgir muitas ideias e nem sempre a gente vai desenvolver o projeto do curso em cima dessa ideia, mas aí vão surgir outras. Nesses processos de incubadora, a gente pode também levar essas ideias que surgiram em paralelo? Claro, vai ser um prazer. Tá? E aí, a ideia da incubadora é contribuir para que o aluno transforme essa ideia em uma solução de negócio. Tá? Então, você chega lá, um aluno do médio que vira e fala assim, pô, eu estou com a ideia de fazer um jogo do tomate aqui. Tá? A gente vai pegar e vai dar todo o apoio para esse aluno. Pô, do médio, que não tem nada a ver com games, né? Eu trouxe aqui uma ideia do jogo do tomate, porque já teve aluno que teve essa ideia, porque Partido Alferes é a cidade da festa do tomate, né? Quem não conhece, todos fiquem convidados, né? No próximo ano a participarem dessa festa, é uma festa bem bacana, né? Mas é isso, né? Trazer essas ideias para a nossa incubadora para que a gente possa estar contribuindo com vocês, tá? Nessa transformação da ideia ao negócio sustentável. Tá certo, Cristiane? Foi até o que, eu acho que foi você que me mandou uma mensagem, não sei se foi de manhã ou à tarde, e aí eu falei, não, qualquer ideia é muito bem-vinda. Tá certo? E aí, Pro, quando a gente submete, ele passa por um processo de seleção, ou toda a ideia ela é elegível para ir para a incubadora, e aí, se de repente não for uma ideia assim, com grande potencial, aí pode ter um trabalho para que ela se torne uma ideia com potencial? Como que é isso? Isso, né? Vamos lá, vamos supor que hoje a gente está com 11 startups, se eu não me engano, tá? Só que a ideia inicial era trabalhar com 20. Só que é possível a gente trabalhar com mais. 20 era quando a gente tinha incubadora só presencial. Tá? Ela virtual, a gente abre outras possibilidades. Mas vamos supor que o edital ele abra para 20 startups. Tá? 20 ideias. A banca, né, vai avaliar as ideias e vai ranquear. Tá? A gente não vai menosprezar nenhuma ideia. Tá? A gente vai ranquear. Você vai ter uma ideia que ela é mais viável, né, dentro daquele momento, né, e outras ideias que são menos viáveis. E aí a gente dá o feedback. Cristiane, esse teu projeto, ao invés de você seguir por esse caminho, tá certo, Ângela? Obrigado por ter participado conosco. Ao invés de você trilhar esse caminho, por que você não vai por esse? Aí você pivota a tua ideia e continua. Tá? Então, a ideia está sempre acolhendo esses projetos para que a gente possa contribuir com vocês nessa transformação. Tá? Então, é uma construção colaborativa,
e sequencial. Tá? Sequencial que eu digo aí é de, vamos botar a galera para dentro, né, e vamos fazer a coisa acontecer. Tá? Porque muitas das vezes a gente pode ter alguém que veio com uma ideia, né? A gente fez um trabalho de mentoria e, ao longo da caminhada dessa startup, a pessoa vira e fala assim, a ideia é muito bacana, eu comecei a desenvolver, só que hoje eu não tenho condições de investir o tempo que eu esperava, né? Então eu preciso dar um tempo, tá? E aí ele dá uma parada e em uma outra oportunidade ele volta, tá? E cada um tem o seu momento. Ou então, eu parei, pensei e observei que esse negócio aqui não dá para eu fazer agora, eu não quero esse negócio, eu quero pensar em outra coisa, né? A gente está aí sempre para estar incentivando os nossos incubados a caminharem, tá? Mas a gente entende que nessa jornada alguns ficam pelo caminho, tá certo? Porque não é o momento, tá? Então, essa é a nossa proposta lá, tá certo? Mais alguma dúvida, pessoal? Bom, se não ficou ótimo, se a gente não tem, se não ficou mais nenhuma dúvida, né, a gente encerra aqui a nossa aula de mentoria, né, de dúvidas, e desejo a todos aí uma boa noite. Novamente, o que vocês precisarem, a gente está à disposição. Tá? Galo, você tinha me pedido para ver um horário para conversar contigo, cara. De repente, a gente consegue conversar na sexta-feira. Tá? Você me mandar um áudio, tá? A gente marca aí um call e a gente vai conversando. Tá certo? Deixa eu só encerrar a gravação aqui.